Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Hoje estamos recebendo também no nosso programa o professor Alcides Piscinati, que é professor do curso de Medicina Veterinária do Unifeso. Seja bem-vindo, professor Alcides. Obrigado. Professor, qual o papel do médico veterinário no trabalho de conservação da fauna e da flora? Bom, ele é muito amplo. A medicina veterinária tem muitas aberturas, né? Desde a questão de dedicar só a agentes de doenças, as doenças em si, a questão da conservação de modo geral, a questão do ambiente como um todo. Evidentemente que a veterinária, apesar de ter essa importância, ela é apenas um componente junto com outras áreas do conhecimento, como a biologia, a própria medicina humana, a engenharia e as suas diferentes áreas de atuação. Mas quando a gente pensa na questão do ecoturismo, né, a gente logo vem a imagem dos parques, né, que ficam aqui, o Parque Nacional, o Parque Municipal de Montanhas, o próprio Parque Estadual dos Três Picos. Como que você avalia o estado de conservação da fauna e da flora dessas unidades? Bom, de um modo geral, pelo que nós temos de conhecimento da fauna e do estado de conservação, precisa ser ainda muito avaliado a questão da fauna e a questão da conservação desses parques, porque, de um modo geral, eles ainda sofrem deficiências de pessoal, de administrativa e muito de um trabalho de pesquisa em cima deles, não é? E de recursos também para que eles tenham, digamos assim, uma delimitação definida e tal, que você possa trabalhar então com mais tranquilidade em cima disso. Isso faz parte daquilo que nós pensamos em ecoturismo, mas primeiro nós temos que preparar as unidades ou a própria cidade, equipes técnicas para estarem envolvidas então para receber o turista aqui, ele ser bem acolhido e bem informado sobre o que existe. Por exemplo, se a questão, o turismo ambiental, né, indo para reservas, como o Parque Nacional, o Parque dos Três Picos e outras unidades, então, para ver o que ele pode ver ali, porque eu entendo a questão do turismo, acima de tudo, uma forma de lazer que se entende, mas temos que ver uma outra coisa, como uma forma educativa, né? Então, ele vai para lazer e tal, mas ele vai aprender, ele vai tomar conhecimento e com isso tudo o turista sai valorizando mais o aspecto do ambiente em que ele vive, sobre todos os aspectos, né? E tem também a questão das possibilidades de pesquisa, né? Porque se a gente pensar que esses 3 parques, eles estão aqui, que existe toda uma diversidade e tudo isso, quer dizer, você pode ter também um turista, né, que não seja só aquele que está buscando o lazer, né? Mas como se fosse um turismo de negócios, um turismo de pesquisa, aonde você vem e tem lugares específicos, espécies específicas que você vai encontrar só aqui. Existe um pouco isso? Não temos isso ainda. O que se tem aqui, por exemplo, próximo aqui, que é uma reserva próximo ao Centro de Primatologia, no caminho indo de Parada Modelo para Cachoeiras, que é a Régua, e que tem um clube de observadores de pasto, inclusive tem uma inserção internacional, principalmente os ingleses nisso daí, e que mais ou menos trabalha nesse aspecto. Mas, em um determinado momento também, nós estávamos por estabelecer um convênio, quer dizer, a antiga FEEMA, hoje é o INEA, com a Universidade do Sul da Califórnia e o Zoológico de São Diego, para montar aqui um campus avançado e, evidentemente, você possibilitar não só a troca entre estudantes daqui e de lá, esse intercâmbio, mas também criar algumas condições para que algumas pessoas viessem aqui e fizessem pesquisa no campo e tal. Quer dizer, exploraria um aspecto do turismo nessa história e também da questão da pesquisa, que nós estamos, de certa forma, muito carentes ainda na forma de conhecimento do que ainda existe de fauna e de flora, evidentemente, e esse conhecimento que é importante para a gente estabelecer
as questões de turismo, né, as áreas potenciais de maior exploração do turismo e principalmente para ações de conservação, para ação de restauração de outras áreas degradadas em todo o nosso estado aqui. E professor, falando da questão do parque, do centro, né, de primatologia, né, que o senhor inclusive é um pesquisador desse centro, qual a importância dessa unidade de pesquisa, né? Existe a possibilidade de visita das pessoas? Como que funciona esse projeto? Bom, ele foi um projeto idealizado dentro da antiga FEEMA para trabalhar com espécies ameaçadas de extinção de primatas, né, de macacos, né, desde os pequenos, os saguis, até as formas maiores. Não, por conta da legislação, não recebemos visitas, sim, não é aberta ao público, né, evidentemente, embora tenhamos projetos para montar um parque primatológico, áreas que possibilite a visitação com criação de museus de biodiversidade e principalmente da questão da evolução dos primatas, onde nós nos incluímos, né, como a forma mais evoluída, mas isso tem um andamento e muitas dificuldades nesse tempo. Até hoje nós temos trabalhado dentro do estudo com primatas exclusivamente e aí exploramos conhecer o primata, tudo que ele é, né, na parte da biologia dele, que ele come, como se reproduz, comportamento, as suas doenças, né, e o que desse conhecimento, dessa biologia de cada uma das diferentes espécies, possa ter correlação ou igualdade com o humano, né, que é a forma mais evoluída que nós temos aqui. Então, o objetivo nosso é esse daí. E, evidentemente, isso também tem que estar ligado com o quê? Com a questão do ambiente que ele vive. Os primatas, de um modo geral, no Brasil, eles são exclusivamente florestais. Então, ele é um animal selvagem de hábito silvestre, de habitat silvestre. E a gente tem algum primata aqui que é típico aqui da nossa região, que foi descoberto dentro desse trabalho do centro? Ou o centro ele faz um trabalho de pesquisa em relação a outros, junto com outros centros de primatologia que já existem no Brasil, no mundo? Não dá para nós trabalharmos isoladamente. Quer dizer, temos conexões com centros de pesquisas aqui. Hoje nós estamos trabalhando muito na questão das doenças, né, com a Fundação Oswaldo Cruz, malária, a questão da febre amarela, porque um caso ou outro tem aparecido aqui no nosso estado, então entender, né, qual é a dinâmica desse parasita, né, no primata e na questão dos humanos aí. Então, temos esse tipo de coisa. Com primatas, nós temos trabalhado com outros centros, com os jardins, com os zoológicos internacionais, que são os grandes projetos de conservação que nós temos para os micos-leões, né? Que nós temos o mico-leão dourado, aqui do Rio de Janeiro, que ele é de área de baixada. Temos projetos com o muriqui. O muriqui, ele é toda essa região serrana aqui, ele tinha uma distribuição mais ampla, mas a ação humana, né, com destruição de habitat, principalmente nas áreas mais baixas, não encontramos. Então, nós temos ações com colegas na Amazônia, com o sagui de Manaus, principalmente, né? Então, um grande trabalho. E a conexão com o IBAMA, ICMBio, tudo isso, né? Temos que trabalhar dessa forma, não tem jeito. Então, somos integrantes e colaboradores de um projeto maior de conservação dessas espécies. Por quê? Quando você trabalha com esses animais, o conhecimento sobre a biologia do animal vai nos dar a oportunidade de o quê? De dar utilidade a esse animal. Ou utilizamos ele, hipoteticamente, para comer, para pesquisas médicas, algumas são importantes, você ainda se utiliza a questão do primata, porque é o animal mais próximo do humano, né? Ou deixamos, né, na natureza. Então, você, com o conhecimento, facilita muito você tomar a tomada de decisões. Isso
Pasteur já dizia isso há muito tempo e outros pesquisadores. Sem conhecimento você não avança, você não toma boas decisões. Sem dúvida. Agora, professor, com relação a essa intervenção humana, né? A gente ainda vê muito a questão do comércio de animais silvestres. Apesar de toda a regulação, a proibição, a fiscalização, ainda é um problema? Ainda é um problema sério isso ainda, né? Porque é cultural, né? Precede até a chegada do colonizador aqui, mas quando ele chegou, então a caça era a facilidade de obtenção de alimentos, essa coisa toda. Isso permanece até os dias atuais. Evidentemente que a gente não nota muita coisa, porque já nem se tem muitos animais mesmo a se caçar, mas ainda é uma pressão séria. Por exemplo, os muriquis sofrem muito essa ação ainda, isso daí é um risco danado. As pessoas compram os muriquis para botar em casa? Não compram para isso, nem chega a isso. Eles matam mesmo para comer essa coisa direta. Como um muriqui, a pessoa come um macaco? Tudo quanto é macaco se come, mata, se come, isso tem é comum. E outros animais da fauna, aves, pássaros pequenos, então ainda existe muito esse tipo de coisa. Mas é mais a caça ou é o comércio mesmo, a compra e venda, feira, as duas coisas. Para pássaros ainda tem muito a questão de comércio, para um lado e para o outro. Os animais menores também. Os demais são mais para comer mesmo, isso daí. Né? Porque, embora haja, né, e tenha... nós conseguimos melhorar muito em questão de legislação, um pouquinho em termos de conhecimento sobre isso. Agora, também existe a venda regularizada, né? Porque existe aqueles animais que já saem com o selo ou com o chip, né? Com uma correntinha do IBAMA, que já são registrados. Como é que a pessoa que está querendo comprar um animal silvestre, por exemplo, para botar num pássaro, para botar num viveiro de casa, né? Como que ela deve proceder para fazer isso da forma correta? Ela tem que procurar essas instituições que têm o registro no IBAMA e com a finalidade de venda desses animais. Só essas instituições registradas são locais ideais para você comprar e ter a segurança. Que ele vem com a anilha que você falou, o microchip, com um documento que prove que você comprou de um criadouro registrado no IBAMA, que presta contas ao IBAMA através de relatórios, essa coisa, tem efetivo controle. E naturalmente são espécies que não estão naquela linha, né, lista de animais ameaçados. Então essas são liberadas pelo órgão federal para que sejam então criadas em cativeiro e aí possibilitar a comercialização. Qualquer tipo de animal tem que estar nisso. Algumas, exemplifico, muriqui você não pode fazer isso, os micos-leões você não pode fazer isso, porque estão na lista de animais ameaçados. Então, se o Brasil permite isso, ele vai ser penalizado, porque existe uma convenção internacional da fauna e flora, que o Brasil é signatário e, portanto, ele tem que seguir essa regra internacional. E aí, por exemplo, a pessoa que compra um animal desse sem o devido registro, ela também está incorrendo, ela tá incorrendo no mesmo crime da pessoa que está vendendo. Mesmo crime, é isso daí, é verdade. E professor, como é que o senhor que também faz parte, presidente da Comissão de Ética do Unifeso, que estuda trabalhos de pesquisa onde se usam animais para fazer pesquisa, como que o senhor vê, e também como médico veterinário, né, como que o senhor vê essa utilização dos animais nas pesquisas, já que, de alguma forma, também eles acabam sendo, se de um lado eles são prejudicados porque eles são usados para pesquisa, por outro, também podem salvar muitas vidas, né? Como é que o senhor vê um pouco isso nessa questão da ética em pesquisa? Bom, eu vejo, primeiro, eu preciso, como eu disse a você, preciso conhecer a biologia do animal. O que é o animal? Como é que ele é montado, né, estruturalmente, né, anatomicamente, como que ele funciona, o que ele come, quais são as suas doenças, a história toda. Isso é que vai permitir que eu tenha uma tomada de decisão boa. Esse conhecimento também vai permitir que eu estabeleça
uma condição que se chama animal modelo. Eu tenho modelos de pesquisa. Porque eu faço um desafio qualquer de um determinado agente de doença, por exemplo, o HIV hoje, que se usa muito trabalhar com uma forma africana de macaco, que são os babuínos, né? Então, só eles hoje são reconhecidos como uma forma ideal para se pesquisar isso. Se eu tento aquilo em outros animais, eu não tenho uma resposta satisfatória. Mas isso apareceu o quê? Com o conhecimento daquela forma de primata. Então, tem que se desenvolver. Então, a pesquisa nesse sentido, biologicamente, feita por biólogo, por veterinário, por médico humano, por todos, né? Isso vai nos levar, então, a disponibilizar esse animal. Você pode usar isso daqui. Bom, aí tem, quando entra a comissão de ética, aí já é uma outra coisa, né? Em determinado tempo, isso não era muito, essa coisa da pesquisa era feita de qualquer maneira, você usava bicho sem um conhecimento prévio, e às vezes muitos animais que não lhe davam a resposta satisfatória, aí você passava para outro, tal. Ou seja, um uso abusivo da história. Então, as discussões para um controle, para se evitar isso, foram muito pertinentes, muito boas, porque passou-se a ter cuidado sobre isso. E o maior controle sobre isso. Então, você tem que produzir animais adequados para a pesquisa. E dentro de animais adequados, você tem que, ainda a pesquisa, um número X, você não pode também exagerar. 200 animais, quando você, na realidade, pode obter o mesmo resultado usando 20, 30 animais. Isso é uma coisa. Eu, de certa forma, sou favorável a isso. Mas sou favorável também que, na medida que trabalhamos dessa maneira, trabalhemos no outro lado, que é encontrar soluções para que você chegue aos mesmos resultados que nós estamos querendo, sem a utilização de animais. Aí através do quê? De trabalhos in vitro ou de cultura celular, que foi feito isso durante um tempo, né? E tem sido feito ainda. Ou seja, quando se usava, por exemplo, 200 mil macacos rezos para elaborar um determinado quantitativo de vacinas de poliomielite, de rubéola, de sarampo, com o cultivo celular eu reduzi isso daí para 10 mil, 5 mil animais, essa história toda. Então, foi um ganho enorme. Isso é conhecimento, tá ok? Mas métodos alternativos, seja para ensinar, seja para buscar, né, resultados de pesquisa que favoreçam a aplicação para humanos e para os animais e para o próprio ambiente. O trabalho, então, da Comissão de Ética no Uso de Animais, aqui da FESO, ela busca fazer isso com critério e tal. Outra coisa também é que houve um aperfeiçoamento no país disso, de leis. Hoje tem o Conselho, o CONSEA, que é um órgão federal do Ministério da Ciência e Tecnologia, então, que normatiza todas essas coisas. Então, você tem que prestar contas de tudo que você faz, inclusive na organização de uma aula que você vai dar. Que às vezes só manipular o animal, por exemplo, para um treinamento de palpação, uma auscultação e tal. Isso também tem que passar o professor tem que fazer aquilo, porque é o seguinte, se eu uso um animal desse para ensinar 2 ou 3 alunos, é um impacto para o animal. Se eu uso esse mesmo animal e recebendo impacto de uma sala de aula de alunos hoje, que era em torno de 60, 80 alunos, o animal vai... Né? Então, o bem-estar desse animal estará bastante prejudicado nessa situação. Então, tem que ser avaliado, né? A Comissão de Ética determina todos esses parâmetros com base na legislação feita e aprovada no Ministério da Ciência e Tecnologia através do CONSEA, Conselho Nacional de Experimentação Animal. Professor Alcides, eu quero agradecer muito a sua participação no nosso programa, né? Chegamos aqui ao final do nosso segundo bloco e quero também lhe convidar outras vezes, se o senhor quiser voltar, trazer novidades, né? Eu agradeço do curso também de medicina veterinária e das pesquisas desenvolvidas na instituição. Eu agradeço a participação aqui, estou à disposição para outros momentos aí, discutirmos aí as questões ambientais.
e também falar mais desses potenciais do turismo, né? Sim, sim, evidentemente. Temos aqui um potencial enorme, mas precisamos nos organizar. A coisa, no meu modo de entender, nós estamos um tanto desorganizados quanto a isso. Mais uma vez, muito obrigada, professor. Disponha. E para você que nos acompanhou até agora também, nosso muito obrigada. Lembrando que todo o conteúdo do Conexão Unifeso você assiste no nosso canal no YouTube. Até semana que vem.